Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, o Lunariano mais forte. Parte 27. Capítulo 229. Louis abriu as asas e imediatamente alçou o voo. O sol, refletido em suas amplas asas, projetou uma sombra gigantesca que cobriu a figura de Aokiji. A lâmina, envolta em Haki do Conquistador e uma luz dourada, cortou um arco perfeito pela atmosfera, atingindo as costas de Aokiji em cheio. Esse golpe repentino fez o rosto de Aokiji mudar drasticamente, e todo o seu corpo foi tomado por uma sensação fatal de perigo iminente. No instante seguinte, Aokiji cobriu decisivamente o ponto onde a lâmina estava prestes a atingir com Haki do armamento, formando uma armadura espessa para proteger seu corpo. Clang! O zumbido da lâmina soou. Um golpe contendo Haki do Conquistador e a capacidade de drenar a força vital atingiu sem piedade as costas de Aokiji. A lâmina fez contato com sua carne, mas foi recebida com o som de metal se chocando. Embora estivesse protegido pelo Haki do armamento, sangue fresco ainda jorrava da boca de Aokiji, e sua figura alta e magra foi incontrolavelmente lançada em direção ao abismo, que ainda estava sendo preenchido com água do mar. O ataque vindo de cima fez com que Garp cruzasse rapidamente os braços, envoltos em Haki do armamento, em frente ao peito para resistir à chama do dragão. Então, inconscientemente, ele virou a cabeça e gritou: "Ei, Kuzan, você está bem?" No instante seguinte, Garp foi atingido pela chama do dragão de Kaido e arremessado para longe. No abismo gigantesco, uma poça de gelo estilhaçado na superfície congelada se solidificou em uma forma humana, rapidamente se transformando na aparência de Aokiji. Aokiji ergueu a mão para limpar o sangue do canto da boca, olhou para os dragões de fogo escaldantes que caíam do céu, um após o outro, e soltou um longo suspiro. Enfrentar os dois monstros mais perigosos do mundo. Como eu poderia ficar bem? Com a rápida elevação da temperatura do ar, a superfície de gelo sob seus pés derreteu gradualmente. Imediatamente depois, uma após a outra, lanças flamejantes caíram em sua direção. Ao ver isso, Aokiji exalou lentamente um suspiro de ar frio. Em seguida, estendeu dois patins de gelo afiados debaixo dos pés e seu corpo inteiro começou a deslizar rapidamente no fundo do abismo. O fluxo de ar perturbado por sua patinação fez seu traje azul chicotear e estalar. Conforme os patins passavam, a superfície da água sob seus pés congelava instantaneamente, proporcionando-lhe um caminho infinito. Uma após a outra, as lanças de fogo escaldantes foram deixadas para trás, caindo no fundo do abismo e criando uma gigantesca bola de fogo hemisférica após a outra. Aokiji deslizou rapidamente pelo gelo, seguindo na direção onde Garp havia caído. Embora Kaido das Feras também estivesse perto do Sr. Garp, se os dois, mestre e discípulo, unissem forças e enfrentassem Kaido e Louis com habilidade, a situação poderia melhorar um pouco. Afinal, em comparação com a sincronia entre mestre e discípulo, o arcanjo Louis e Kaido das Feras não demonstravam qualquer coordenação. Lutar contra um inimigo juntos provavelmente resultaria apenas em um atrapalhando o outro, e nesse caso, a chance da marinha surgiria. Nesse instante, uma sombra alta e escura envolveu Aokiji mais uma vez. Louis, mantendo a mesma velocidade que ele, pairou no ar. Sua lança, irradiando uma luz deslumbrante e Haki do Conquistador, mais uma vez atingiu as costas de Aokiji. Diante disso, Aokiji, atento, virou-se rapidamente, envolveu seu braço de cristal com Haki do armamento e desferiu um soco. Bum! Com um estrondo ensurdecedor, um relâmpago Haki devastou a área. A atmosfera ondulou, criando uma onda de ar visível que estilhaçou a superfície do gelo à distância e lançou ondas a centenas de metros de altura. Com o estalo seco, o braço de cristal de Aokiji, envolto em Haki do armamento, estilhaçou-se com um impacto. Seu corpo inteiro foi arremessado pela superfície do mar, deixando um rastro de manchas congeladas antes de cair em uma área que não havia sido submersa. Em sua posição original, Louis, que havia sido arremessado para trás uns 12 metros, viu isso e ergueu uma sobrancelha. Ele achou que aquele golpe provavelmente não seria suficiente para lançar Aokiji tão longe. Mas logo ele entendeu o significado da ação de Aokiji. Os cristais de gelo estilhaçados se condensaram novamente na forma de Aokiji, e então ele disparou uma bola de gelo após a outra contra as articulações do Alto Homem-Dragão. Entendo. Então você acha que terá mais chances de vencer se formar uma equipe? As asas brancas como a neve de Louis bateram e ele entrou em um estado de movimento em alta velocidade, dirigindo-se imediatamente para eles. Craque, uma bola de gelo após a outra congelou com precisão as articulações de Kaido, fazendo com que o Kaido que estava no meio do confronto com Garp parecesse incomparavelmente sombrio. Do outro lado, os cantos da boca de Garp se curvaram levemente para cima, e um brilho intenso surgiu em seus olhos. Quase simultaneamente, Garp saltou alto, brandiu seu punho de ferro, envolto em Haki do Conquistador, e o desferiu instantaneamente contra a cabeça de Kaido. Bum! Um rugido gigantesco, como se montanhas estivessem desabando, irrompeu de repente. O Haki do Conquistador devastou a área, e tudo ao redor foi completamente destruído, rolando e caindo. Kaido, que recebeu o soco em cheio, tinha uma profunda marca de punho gravada no rosto, e sangue jorrava de sua boca cavernosa, repleta de presas. Mas no instante seguinte, Kaido, que antes cambaleava, se endireitou rapidamente, virou a cabeça e olhou para Garp com um sorriso feroz. O Orororo. Ele ergueu uma mão coberta de escamas duras, agarrou uma das pernas de Garp, em seguida com um gesto ousado. Ergueu sua Saikai e a golpeou novamente contra o corpo de Garp. Seus punhos continuam tão pesados como sempre. Ao ver isso, Garp franziu a testa e mais uma vez cerrou seu punho de ferro, envolto em Haki do Conquistador, para interceptar o Saikai que se aproximava. Bum! Em meio à violenta colisão, o relâmpago Haki do Conquistador se espalhou, abrindo uma cratera profunda após a outra na camada de rocha já fraturada. No fim, a condição de Garp era pior. No confronto com Kaido, ele estava em desvantagem.
A perna que estava sendo segurada fraturou-se instantaneamente, e o punho de ferro envolto em Aki do Conquistador também ficou deformado e retorcido sob o bombardeio do Kanabo. A dor intensa fez com que suor frio escorresse pela testa de Garp, e seu rosto ficou incomparavelmente sombrio. O Orororo. Kaido jogou Garp para o lado com um gesto casual, já que seus membros estavam agora fraturados, e com um sorriso feroz, agarrou seu Kanabo com as duas mãos e o golpeou para frente. 8 trigramas trovejantes. Isso não vai funcionar. Não muito longe dali, Aokiji, usando o Gepo em alta velocidade, avançou direto para as costas de Kaido. No entanto, quase ao mesmo tempo, Lui apareceu como um fantasma. Ele desviou para o lado e golpeou Aokiji com sua espada. A espada e o Kanabo, quase simultaneamente, fizeram contato com os corpos dos dois fuzileiros navais, produzindo um baque surdo. Raios negros e vermelhos devastaram a área, atravessando todo o abismo e alcançando as nuvens. O poderoso Aki do Conquistador despertou Fujitora, que jazia em silêncio à distância. Ele se apoiou em sua bengala espada e trêmulo levantou-se, respirando fundo o ar fresco. Em meio à sua respiração pesada, ondulações surgiram no coração de Fujitora. A capacidade da minha fruta melhorou novamente. Com um único golpe, Garp e Aokiji foram arremessados violentamente contra o chão, criando um enorme buraco. Baque. Lui abriu as asas e desceu lentamente, mergulhando com sua arma em direção a Aokiji. Enquanto se movia em alta velocidade, um assobio arrepiante soou, ecoando por todo o abismo. E Kaido, depois de olhar para Aokiji, com sua expressão sombria e ofegante, soltou uma risada insana. O Orororo. Vocês dois acharam que só se unindo poderiam nos derrotar? Nossa resistência, recuperação e condição atual são muito superiores às de vocês. Mesmo que se unam, será inútil. Lui não deu atenção às palavras de Kaido. A lança em sua mão, envolta em Aki do Conquistador e um sol flamejante, avançou em direção ao peito de Aokiji. Nesse instante, uma luz vermelha brilhou nos olhos de Lui. Um vislumbre do futuro se apresentou diante dele, o que o fez inconscientemente interromper seu avanço. Quase num instante, uma onda invisível de gravidade passou por cima, atingindo Lui em cheio e criando uma zona aterradora com dezenas de metros de comprimento, fazendo com que a onda de calor e os gases tóxicos que circulavam abaixo subissem. A habilidade da fruta da gravidade. Será que é do Fujitora? Nesse instante, a expressão já sombria de Aokiji tornou-se ainda mais feia. Quando os soldados recuaram, não levaram Fujitora inconsciente com eles. Do outro lado, Kaido olhou para a borda do abismo, contemplando a figura coberta de sangue, com as roupas em farrapos e ofegante. Aquele cara, ele ainda consegue ficar de pé? Então Fujitora se ajoelhou parcialmente no chão. Seu rosto ensanguentado estava voltado para a distância, e ele rapidamente brandiu a bengala espada que tinha na mão. No instante seguinte, uma onda gravitacional especial, quase imperceptível, cruzou 1000 metros, surgindo instantaneamente perto de Lui e Kaido. Os dois pressentiram que algo estava errado e, inconscientemente, afastaram-se da proximidade da onda gravitacional invisível. Contudo, antes que os dois pudessem reagir, a onda gravitacional invisível já havia se fundido aos seus corpos. Imediatamente depois, uma onda invisível se espalhou a partir deles. Tudo ao redor foi completamente destruído, e desafiando as leis da física começou a cercá-los. Será que isto é devastação planetária? Por um instante, Lui ficou atordoado e inconscientemente pensou nisso. Kaido virou a cabeça para observar tudo ao seu redor, com os olhos arregalados, usando-nos como centro, para absorver tudo. Ele está tentando nos controlar temporariamente? Tudo num raio de 1000 metros era atraído pelos dois, que agiam como buracos negros, e voava rapidamente em direção a eles. Uma luz escarlate brilhou nos olhos de Lui e Kaido. Seu Aki da observação de nível máximo revelou um vislumbre do futuro diante deles. No instante seguinte, ambos viraram a cabeça simultaneamente, olhando na direção de Garp e Aokiji. Seus olhares atravessaram a matéria em constante movimento e viram as rochas e o solo sob Garp e Aokiji flutuarem, levando-os rapidamente em direção ao mar aberto. Ele está tentando usar sua habilidade para tirá-los de nós? Lui franziu a testa e murmurou. Então, Lui ergueu levemente a lança que tinha na mão, despertando a espécie fantástica encarnada em relâmpagos, fazendo-a saltar continuamente sobre a lâmina. Em seguida, o poder do fogo e da tempestade espiralou ao seu redor, e uma luz dourada surgiu. A lança, que a cada instante reluzia com o poder da ponta, irrompeu em uma luz brilhante. Ela atravessou as frestas entre a matéria que se agitava sucessivamente e refletiu-se instantaneamente nos olhos de Aokiji. Diante daquela lança poderosa o suficiente para aniquilar tudo, Aokiji teve uma premonição, sentindo-se envolvido por uma sensação de crise mortal. Sob a aceleração da tempestade e dos relâmpagos, nem mesmo um lutador de elite do governo mundial como Aokiji conseguiria se esquivar a essa distância. Ele só pôde, num instante, envolver os braços com o Aki do armamento que lhe restava e cruzá-los em frente ao peito, preparando-se para bloquear o golpe. Bum! A lâmina da lança e o punho de ferro, envolto em Aki do armamento, entraram em contato, e um rugido aterrador ecoou. Arcos de eletricidade negros e vermelhos explodiram, e uma onda de choque se espalhou. Após um breve impasse, Aokiji, que travava uma longa batalha, teve os rostos familiares daqueles que morreram por causa de Lui refletidos em sua mente, e uma luz escarlate brilhou em seus olhos. Em um acesso de fúria, outra onda de força e Aki jorrou de seu corpo. Lui! Com um rugido, os braços de Aokiji irromperam com uma força poderosa, encontrando a lança atacante de frente. Parecia que ele estava prestes a bloquear o golpe. Contudo, no instante seguinte, as chamas, a tempestade e os relâmpagos que envolviam a lança que brilha no fim aumentaram novamente, girando em alta velocidade. Sob seu poder avassalador, a força que emanara de Aokiji devido à sua convicção foi gradualmente enfraquecendo, e seu Aki foi consumido até o ponto crítico. Craque, um som de quebra foi ouvido, deixando Aokiji momentaneamente atordoado. O que? Ele viu que seu braço forjado em gelo havia se estilhaçado.
Cristais de gelo translúcidos se espalharam por toda parte. A lança brilhante reluziu, atravessou seu peito e ficou cravada no solo devastado. Kuzan. O rugido furioso e pesaroso de Garp veio de longe, fazendo Aokiji congelar. Ele então olhou para o próprio peito. Um buraco enorme e carbonizado estava profundamente cravado ali. Mesmo que a habilidade de drenagem de vida tivesse sido neutralizada por seu Aki, o golpe, que continha poder destrutivo, ainda havia perfurado seus pulmões, coração e coluna vertebral. Uma dor intensa o atingiu, fazendo Aokiji se ajoelhar fracamente. Ele abaixou a cabeça, impotente e arrastado pela camada de rocha sob seus pés. A aura de Aokiji despencou, fazendo com que os olhos de Garp, do outro lado, se enchessem de fúria. Com um único pé bom impulsionando-se da camada de rocha, ele saltou alto, avançando diretamente para Aokiji. Suportou a dor dos ossos fraturados, cerrou os punhos de ferro e envolveu-os com o Aki que lhe restava, sem fazer qualquer tentativa de esconder sua poderosa intenção assassina contra Louis. Nesse instante, uma figura gigantesca acompanhada por um assobio aterrador, surgiu sem qualquer disfarce, envolvendo instantaneamente Garp e os outros. Atrás dela, inúmeros objetos, atraídos pela força, se seguiram. Kaido. Garp cerrou os dentes e virou a cabeça, olhando para Kaido que agora o envolvia, seus olhos escarlates sendo a única coisa real. Uma veia saltou em sua testa. Grande verme. Os braços de Kaido incharam ao máximo. Ele apertou seu kanabo ao lado do corpo, com um sorriso terrivelmente arrepiante em seu rosto feroz. 8 trigramas trovejantes. Bum! O kanabo envolto em Aki do Conquistador foi lançado em um arco visível, pousando instantaneamente nas costas de Garp. Um golpe poderoso enviou uma onda de choque aterradora, criando uma corrente de ar visível na atmosfera que se espalhou até o mar. O Aki do Conquistador se descontrolou, despedaçando as inúmeras rochas que avançavam em direção a Kaido. Com um único golpe, uma expressão de dor brilhou no rosto de Garp, e ele cuspiu um bocado de sangue carmesim. Seu corpo inteiro instantaneamente rompeu a barreira do som, chocou-se contra o chão e provocou uma série de rugidos. Nesse instante, do outro lado, Fujitora mais uma vez sentiu, com seu Aki da observação, tudo o que havia acontecido naqueles poucos segundos. Ele então aumentou o poder que estava aplicando em Kaido e Louis. No momento seguinte, a matéria que fluía em direção aos dois tornou-se cada vez mais rápida, sua quantidade aumentando drasticamente. Dezenas de milhares de toneladas de material submergiram instantaneamente as duas figuras desumanas. Então Fujitora ergueu a mão, limpou o sangue do canto da boca e moveu Aokiji e os outros dois novamente. No instante seguinte, 2 Aki do Conquistador extremamente tirânicos irromperam, e relâmpagos negros e vermelhos atravessaram toda a terra, levantando uma onda aterradora no mar aberto. Sob o poderoso Aki do Conquistador, a onda gravitacional que Fujitora havia lançado sobre os dois foi instantaneamente dissipada, e incontáveis partículas semelhantes à poeira também caíram. Quando as figuras de Louis e Kaido reapareceram no ar, Fujitora, que já havia alcançado a borda do terreno, liberou o poder sublimado de sua fruta da gravidade ao máximo. No instante seguinte, a gravidade de todo o campo de batalha e do mar circundante desapareceu instantaneamente. Tudo ali, juntamente com muitas das pessoas que ali permaneciam, flutuou do nada, entrando em um estado de gravidade zero. Será que a Akuma no Mi dele despertou? Kaido das Feras perguntou inconscientemente, observando a ausência de gravidade ao redor. O despertar da Akuma no Mi era algo que apenas alguns poucos poderosos conseguiam alcançar. Uma vez despertada, sua força sofreria uma mudança drástica, capaz de abalar os céus e a terra. Mesmo a forma do dragão bêbado que ele havia exibido não era um despertar. O que ele havia dito que ensinaria a Helena era desenvolver uma segunda forma híbrida, mais forte e baseada na forma de Homem-Fera. E agora, não só aquele cara, Fujitora, acordou, como também despertou o poder da sua Akuma no Mi. Será que um único golpe dele realmente o fez despertar esse poder? Perto dali, Louis, enquanto voava em perseguição, inconscientemente lançou um olhar para Kaido com um pensamento estranho em mente. Deveria chamá-lo de Instrutor Kaido. Ele realmente despertou a Akuma no Mi da gravidade de Fujitora com um único golpe. Outro golpe, e o faria passar por todo o processo, desde o despertar do Aki do Conquistador até o domínio de seu revestimento? Antes que Louis pudesse se libertar dessa zona de ausência de gravidade, outra mudança ocorreu. A zona, antes sem gravidade, irrompeu instantaneamente em uma onda gravitacional distorcida e aterradora. Como uma densa massa de relâmpagos, ela despedaçou a metade da terra que Louis havia erguido, transformando-a em inúmeras rochas gigantes que flutuavam no ar. Imediatamente depois, incontáveis rochas, sob o controle remoto de Fujitora, avançaram como um cardume de peixes das profundezas em direção a Kaido, que havia se transformado em um dragão azul, e Louis, que havia aberto suas asas. Num instante, as incontáveis rochas formaram uma densa massa de obstáculos, obscurecendo sua visão e bloqueando seu caminho. Incontáveis rochas surgiram do nada, dirigindo-se aos dois. Logo em seguida, dezenas de milhares de toneladas de água do mar também vieram, querendo engoli-los e formar uma esfera suspensa do tamanho de uma ilha. Nesse instante, o relâmpago Aki da espada das 7 estrelas na mão de Louis crepitou e inflou, transformando-se finalmente em uma espada longa que cuspia chamas negras e vermelhas, a qual ele segurava firmemente na palma da mão. Assim que a água do mar, misturada com rochas, estava prestes a atacar, Louis brandiu sua espada repetidamente, aniquilando os inúmeros obstáculos, abrindo caminho rapidamente e partindo em perseguição, guiado por sua observação. Do outro lado, Kaido, em sua forma de dragão azul, nadava e se enroscava, cuspindo chamas escaldantes de sua boca, ou inúmeras lâminas de vento que rivalizavam com o golpe de um espadachim, ou soltando um rugido fatal que se transformava em um estrondo, destruindo tudo ao seu redor enquanto avançava rapidamente.
Poucos segundos depois, Louis abriu suas asas e atravessou o grupo de rochas que obscurecia o céu, rumando para o mar aberto. Imediatamente após, Kaido, em sua forma de dragão azul, cuspiu uma rajada de chamas de dragão, abrindo um enorme túnel no grupo de rochas suspensas, e emergiu nadando. Seus olhos gigantes de dragão percorreram a superfície ondulante do mar, e uma expressão de raiva surgiu gradualmente em seu rosto. Garp e os outros foram levados, um sussurro carregado de fúria escapou da boca cavernosa de Kaido. Do outro lado, Louis abriu suas asas e voou através das nuvens e da névoa. Enquanto voava em alta velocidade na direção em que Fugitor havia perdido o controle, ele estendeu seu haki da observação de longo alcance, buscando qualquer reação suspeita de vida no mar ao redor. Meia hora depois, Louis finalmente desistiu de procurar por Garp e os outros e retornou ao campo de batalha com uma expressão vazia. Louis pousou lentamente na borda da zona de gravidade zero, recolhendo as asas devagar. Perto dali, Uta, que esperava há muito tempo, ergueu a cabeça e contemplou as inúmeras rochas gigantes que ainda permaneciam suspensas no céu. Mesmo depois que o usuário da habilidade já havia partido há muito tempo. A fruta da gravidade, ela realmente consegue fazer algo assim? Sussurrou. Essa é a habilidade de uma Akuma no Mi despertada. Se não houver surpresas, esta zona de gravidade zero permanecerá aqui para sempre, explicou Louis casualmente. Então, Louis se virou para olhar para Helena e perguntou em voz grave. Para onde foi aquele cara, Kaido? Ele simplesmente foi embora obedientemente assim? Ele disse que ia arranjar problemas com o governo mundial, respondeu Helena sucintamente. Segundo o que ele disse, ele vai vingar a Big Mom. Louis ouviu isso e assentiu com a cabeça, sem mais dar importância ao assunto. Aokiji não tinha chance de sobreviver. Garp estava velho, e mesmo que se recuperasse, sua força inevitavelmente diminuiria. Além disso, havia a morte de Zephyr, dos dois poderosos membros dos Cavaleiros de Deus e de Ryukugyu. Louis não tinha queixas sobre esta guerra. Capítulo 230. No grande salão do castelo. A Judin observou Hold, que estava sentado com postura elegante no sofá, evitando inconscientemente seu olhar, e falou num tom indescritível. Você não poderia ter voltado para a Terra mais cedo? Na disputa pela primeira legião, a Judin, sendo o único gigante presente, perdeu, sem surpresa, para os guerreiros lunarianos e bucaneiros. No fim, o título foi conquistado pelos lunarianos, liderados por Asmodai e Alteia com uma vitória esmagadora. Os guerreiros bucaneiros, liderados por Dongji, ficaram em segundo lugar. Mas vendo que não haviam conquistado o primeiro lugar, os bucaneiros recusaram o título de segundo, e em vez disso, escolheram casualmente o sexto lugar. Quanto aos outros capitães piratas, gladiadores e o exército de Dressrosa, eles não haviam alcançado resultados impressionantes. Mesmo com o apoio das correntes douradas, mal conseguiram subjugar seus oponentes. As palavras de Ajudin fizeram Hold encolher a cabeça, sem ousar falar. E ali perto, os rostos de Jed e Goldberg se tornaram estranhos. O sorriso simples e sincero que sempre estampava o rosto de Goldberg desapareceu, e ele sentou-se do outro lado com uma expressão sombria, irradiando um ressentimento aterrador. Jed colocou uma das mãos no quadril dela e com a outra, ela agarrou a orelha de Hold, puxando-o do sofá. A culpa é toda do Hold, disse ela, irritada, em meio aos gritos estridentes dele. O que Hold fez? Ajudin ficou atônito, percebendo aos poucos que as coisas talvez não fossem tão simples quanto pensava. Hold fez alguma coisa em Elbaf? Originalmente poderíamos ter trazido uma dúzia de novos camaradas para participar desta guerra. Mas este cara, Hold, enquanto estávamos transportando suprimentos e madeira para a construção de um navio, foi ao submundo desenterrar uma raiz da árvore do tesouro de Adão e foi pego em flagrante pelo corpo de bombeiros que fazia patrulha. Ao ouvirem isso, os outros que observavam os gigantes ficaram atônitos. E a expressão de Ajudin também mudou sutilmente, o jeito como ele olhava para Hold tornando-se gradualmente estranho. Então, Jed explicou que depois que Hold foi descoberto pelos gigantes que patrulhavam a vila, devido ao seu ato sacrílego, eles o espancaram ali mesmo. Depois, ele foi levado até o gigante herói Arlie e espancado novamente. Quando Jed e os outros perceberam que Hold estava desaparecido, saíram correndo à sua procura e ao saberem da notícia e correrem para a vila, também o espancaram. Mesmo depois de Jed ter se desculpado com Yarly e os outros gigantes e ter dado uma garantia, foi em vão. No fim, só depois de Goldberg ter dito que eles tinham que voltar para a Terra para participar da guerra, os gigantes relutantemente libertaram Hold e o deixaram voltar com os outros dois. Ao ouvir sobre as ações de Hold, Ajudin mal conseguiu conter os punhos, e sua expressão também se tornou serena. Depois de se acalmar, perguntou, um tanto perplexo, por que você foi a um lugar tão perigoso para desenterrar a raiz de uma árvore? Diante disso, Hold gaguejou. De repente lembrei-me de que Helena havia dito que o Lorde Capitão podia usar sementes para cultivar uma floresta. Então pensei se também poderíamos plantar uma árvore gigante como aquela em Elbaf aqui na Terra. Mas Ada não tem sementes então. Ao ouvir isso, Ajudin, que planejava espancar Hold ali mesmo, ficou imediatamente atônito e pensativo. Levou um bom tempo até que ele voltasse a si e dissesse, franzindo a testa, a árvore do tesouro, Adão, pode ser cultivada a partir de suas raízes? Não sei, mas também pedimos ao Lord Yarly aquela parte da raiz, respondeu Goldberg, apertando o Hold novamente. Então, o olhar de Ajudin recaiu sobre Louis e os outros, que estavam próximos e em meio a uma discussão. Como se percebesse os olhares indisfarçáveis dos gigantes, Louis virou a cabeça e encontrou o olhar deles. A árvore do tesouro, Adam, seria ótimo plantar uma em terra.
Quanto a saber se ela pode ser cultivada a partir de uma raiz, teremos que tentar para ver. Logo, Ajudin, carregando Louis e os outros, saiu pelo portão gigante e foi direto para um grande acampamento localizado no meio do deserto. Tendas feitas de velas estavam estendidas no chão, com uma enorme fogueira acesa no centro. Ao redor das tendas, pedaços de madeira gigantesca, tão maciços quanto cadeias de montanhas, jaziam no chão, com uma aparência incomparavelmente impressionante sob o luar. Isto é o Uta que seguia Louis, olhou para a madeira gigante, com um toque de choque nos olhos. Esta madeira já é tão enorme. Como deve ser o corpo principal? Diante disso, Jed sorriu e explicou. Esses são apenas seus galhos menores. Muitos de seus outros galhos são tão grandes que nós, gigantes, podemos construir vilas e cidades sobre eles. A árvore do tesouro Adam, em Elbaf, é tão grande que bloqueia a luz do sol do continente, fazendo com que o nível mais baixo, o submundo, se torne uma região extremamente fria. É mesmo, Uta ouviu isso e ficou pensativa, tentando ao máximo imaginar a cena. Logo, ela percebeu gradualmente que algo estava errado. Inconscientemente, olhou para Hold com um olhar confuso. Já que a árvore do tesouro Adam é tão grande, e você também cortou seus galhos, por que parece um assunto tão sério que Hold tem arrancado uma única raiz? A pergunta de Uta, Ajudin, olhando para frente, respondeu com voz grave. Não sabemos o motivo específico, mas assim como o incêndio criminoso, é um ato explicitamente proibido. Embora, em comparação com o crime de incêndio criminoso, a punição não seja tão severa. Goldberg, carregando seu escudo Mi e um canabo gigante, caminhou ao lado deles e acrescentou. Como a distância entre os Adams é muito grande, até nós, gigantes, temos que usar o arco-íris e o navio da névoa quando viajamos. Logo em seguida, Hold ergueu a cabeça e continuou. O arco-íris é desenhado com um minério especial de Elbaf, a Pedra do Sol. Não oferece resistência. É possível mover um navio com um simples empurrão de remo. E o navio da névoa é um gigantesco veleiro carregado por uma ilha-nuvem, que utiliza a flutuabilidade da nuvem para se mover para a frente. Uma nuvem-ilha. Louis ouviu isso e ficou pensativo. Se a árvore do tesouro que Adam plantou com sucesso e uma árvore tão enorme também existisse em terra, então ele também poderia infundir força vital em muitas nuvens-ilha e criar os navios da névoa. Mas a pedra solar era outra história. Era um mineral especial de Elbaf, terra não podia replicá-la. Mas depois que seu fruto da vida despertasse, ele poderia criar um lote de veículos autônomos e autoconscientes e usá-los como ônibus em terra. Logo em seguida, Helena também propôs, de forma ponderada, um ponto de vista semelhante. Nesse caso, Louis deveria ser capaz de replicar o navio da névoa aqui, certo? Sim, posso, respondeu Louis afirmativamente. Nesse caso, então também podemos morar na árvore de Adão aqui, Jed ouviu, e os cantos de sua boca se curvaram ligeiramente para cima enquanto ela se enchia de saudade. Nesse instante, uma enorme comoção surgiu das tendas. Logo em seguida, uma após a outra, figuras com mais de 10 metros de altura saíram e se reuniram ao redor. Primeiro, cumprimentaram Jed, Goldberg e os outros. Depois, voltaram seus olhares para as palmas das mãos de Ajudin, encarando a figura de Louis. Louis viu isso e se levantou. Olhou em volta para os gigantes, memorizando seus rostos. Por outro lado, Helena ficou atraída por alguns gigantes que tinham chifres na cabeça e pareciam particularmente altos. Eles são os guerreiros da antiga raça dos gigantes, mas não são de sangue puro, explicou Jed no momento certo. E Helena ouviu isso e assentiu. Enquanto olhava para os chifres deles, também levou a mão aos seus próprios chifres. Naquele momento, sua crença de que a raça Oni era, assim como os bucaneiros, uma nova raça formada pelos descendentes de gigantes e humanos, tornou-se ainda mais forte. Não faltavam heróis no mundo que romperam barreiras raciais com amor, levando à criação de muitas raças mestiças. Talvez em algum momento da história, um humano e um gigante ancestral tenham se unido, tido um filho mestiço, e esses mestiços tenham se unido novamente, eventualmente formando uma nova raça. Ela ouvirá Louis mencionar que a raça dos bucaneiros, a tribo Tontata, a tribo dos braços pernas longas e os gigantes peixe eram todos seres assim. E Helena lembrou-se de que Ajudin e os outros haviam dito que havia uma pessoa assim em Elbaf agora. E a Macagi. Em breve, o grupo de gigantes também foi reconhecido por Louis e oficialmente se juntou à sua tripulação, sob a liderança e comando de Ajudin. E os gigantes não apresentaram objeções. Eles já sabiam disso antes de concordarem em se juntar à tripulação. E depois que os vários feitos de Ajudin se espalharam por Elbaf, a opinião do povo sobre esse príncipe mestiço melhorou muito, e eles reconheceram sua força. Logo Louis e os outros, cercados por um grupo de gigantes, chegaram diante do que Hold havia chamado de uma pequena seção da raiz de uma árvore. Quando viram a raiz gigante, que era várias vezes mais grossa que o navio de guerra gigante de Garp, uma sutil mudança ocorreu em suas expressões. Após um breve silêncio, Uta se virou para olhar para Hold, que inconscientemente havia abaixado a cabeça. Desenterrar uma raiz desse tamanho, será que é mesmo certo? Perguntou ela. Antes que os outros gigantes pudessem responder, Hold explicou apressadamente, embora pareça tão enorme quanto uma montanha. Na verdade é apenas um dos milhares de insignificantes fios de cabelo da raiz de Adão. Não é nada demais. A proporção entre ele e Adão é ainda menor do que a proporção entre uma pessoa e um fio de cabelo dele. Hold, que já havia sido espancado várias vezes por causa dessa raiz, já havia desenvolvido uma sombra psicológica e tinha medo de ser espancado novamente. É mesmo? Uta olhou fixamente para o suor em sua testa, um pouco cético. Louis, depois de avaliar a raiz e sentir a força vital que ela continha, disse em voz grave. Encontre um lugar adequado e transfira as coisas para cá. Esta raiz está em muito bom estado. Talvez possa ser plantada em terra. As palavras de Louis fizeram o grupo de gigantes congelar por um instante, e então eles agiram rapidamente.
A Judin ajudou Louis e os outros a se sentarem e, em seguida, deu um passo à frente para ser o primeiro a transportar a madeira que seria usada na construção de navios para dentro da cidade. Jed e os outros, liderando alguns guerreiros gigantes, removeram os materiais do acampamento, abrindo espaço ali. Louis invocou Gaia, controlando o ar para puxar a raiz de Adão para o subsolo e abrir um caminho que lhe permitisse alcançar uma fonte de água. Imediatamente depois, com o pensamento, ele invocou a fórmula de cura, que estava armazenada no alto do céu para descer. A força vital, que havia aumentado em vez de diminuir durante a guerra, transformou-se em uma chuva de luz que caiu e se fundiu diretamente com a raiz. No instante seguinte, uma abundante força vital envolveu a raiz, que irradiou uma luz dourada deslumbrante, claramente visível a todos, mesmo aqueles que estavam longe. Na cidade. Funcionou. Louis abriu os olhos lentamente, sentindo os brotos verdes que haviam surgido da raiz. Mas logo, ele sentiu uma aura familiar dentro do alcance de seu aqui da observação. Então, ele se virou para olhar para Helena, que estava concentrada em observar o desabrochar de Adão. A Nafuda fica nos arredores de terra. E Helena ficou surpresa, mas rapidamente desviou o olhar da árvore de Adão e se virou para caminhar na direção do castelo. Vou levar a pequena Uti e a Peijuan. Após proferir essas palavras, Helena desapareceu rapidamente. Enquanto a chuva dourada caía, o sol dourado, lá no alto do céu, diminuía lentamente de tamanho. Ao mesmo tempo, o broto verde da árvore de Adão se expandia a uma velocidade visível a olho nu. Num piscar de olhos, transformou-se de um broto de 12 metros de altura em uma muda de 100 metros, e continuava crescendo rapidamente como um balão inflado. A vários milhares de metros de distância, a Judin e os outros olharam para a árvore de Adão, que já ultrapassava os 1000 metros, e ficaram em silêncio. O grupo de gigantes que acabará de se juntar a eles viu isso e ficou boquiaberto. Ei, isso é sério mesmo? Adão foi na verdade catalisado. Na cidade distante, as pessoas, um tanto entorpecidas, observavam outra cena mítica com grande serenidade. Muitos interromperam suas atividades e com os próprios olhos ou com câmeras registraram tudo. Alguns cidadãos fanáticos, ao presenciarem tal cena, rapidamente pegaram caneta e papel e com muitos floreios descreveram-na, inserindo-a na história e transformando-a em mito. Gradualmente, o crescimento do novo Adão diminuiu, até parar completamente quando atingiu apenas 3.000 metros de altura. E no céu, o volume da fórmula de cura semelhante ao Sol, já havia encolhido para cerca de 1/3 do que era antes da guerra. Louis, após descobrir que catalisar o Adão era um poço sem fundo, não teve escolha a não ser interromper temporariamente essa ação. Ele precisava reservar uma parte considerável de sua força vital para lidar com emergências. Caso contrário, só poderia usar sua própria força vital para curar os outros. Nas profundezas do Novo Mundo, em uma cidade dilapidada, a área estava repleta de marcas de raios e chamas, e os arredores estavam cheios de cadáveres e armas. Um gigante cuja altura ultrapassava em muito a de um gigante comum, com um par de chifres na cabeça e a metade superior do rosto envolta em bandagens, estava sentado em uma casa robusta, conversando com grande interesse com um Dendemoshi gigante. Você está dizendo que o grupo que originalmente planejava me prender foi derrotado pelo capitão de Ajudin? Assim que a voz do gigante se calou, o gigante Dendemoshi respondeu rapidamente. Isso mesmo. Aquele arcanjo e Kaido foram os vencedores desta guerra. No entanto, Charlotte Linlin, que tinha alguma ligação com vocês gigantes, foi morta por aquele grupo. Big Mom? O gigante parecia estar zombando. Se aquela mulher está morta, está morta. Mas logo seu tom mudou, e ele perguntou hesitante. Aquela garota Lola da turma da Big Mom. O que aconteceu com ela? Lola? Existe alguém assim na tripulação da Big Mom? A pessoa do outro lado do Dendemoshi estava claramente um pouco desconfiada. Vou te procurar. Com isso, o Dendemoshi gigante ficou subitamente preso. Na cidade pirata em ruínas, só restava o gigante entre os gigantes. Ele estendeu 2 dedos e lentamente pegou do chão um cartaz colorido de recompensa, os cantos da boca se curvando levemente para cima. Ele está cuidando muito bem de Ajudin, Deus da Floresta. Capítulo 231. Na nova orla costeira de terra. E Helena, junto com Uchi e Peijuan, sentou-se em um recife, observando o navio pirata do Shichibukai se aproximar lentamente. Dessa vez ele demorou muito para se recuperar. No recife, Uchi, com metade do rosto coberto por uma máscara, lançava um olhar furioso com seus olhos rosados, os braços cruzados enquanto reclamava. Se o vivre card dele não estivesse intacto, eu teria realmente pensado que ele tinha morrido em algum canto. Perto dali, Peijuan estava sentado com as pernas cruzadas, encarando com seus olhos sem vida. Cala a boca, maninha. Se não calar, vai apanhar de novo. O que você disse? As palavras de Peijuan enfureceram Uchi. Na velocidade da luz, ela se aproximou, agarrou seus ombros e começou a esfregar sua cabeça com força. Eu sou sua irmã mais velha fofa. Como você pôde me mandar calar a boca? Já chega. Nesse instante, Helena, que estava por perto, levantou Uchi casualmente, revelando um Peijuan com uma expressão de quem perdeu todo o amor. Seu pai veio te buscar. Os olhos de Helena estavam fixos na figura coberta de bandagens que caminhava passo a passo em direção a eles. Ao ouvir isso, Uchi fez beicinho. Logo, a Nafuda chegou bem em frente aos 3. Primeiro, lançou um olhar para Uchi e Peijuan, que pareciam descontentes. Em seguida, seu olhar recaiu sobre Helena. Abriu a boca repleta de presas afiadas, e perguntou hesitante. Uchi e Peijuan, elas não causaram nenhum problema, causaram? De jeito nenhum. Os dois são crianças muito fofas.
Eu gosto muito deles, respondeu Helena casualmente, lançando um olhar para a boca assustadora de Anafuda. Ao ouvir isso, os cantos da boca de Uchi se curvaram ligeiramente para cima, e todo seu ser ficou visivelmente feliz. Anafuda, por outro lado, ficou atônito por um momento. Ele então olhou para Uchi novamente e ficou em silêncio. Ele achava difícil acreditar que o extrovertido Uchi, além dele próprio e de Pei-Juan, pudesse ser considerado fofo por alguém. Então, Helena lançou um olhar casual para o navio pirata que ostentava marcas de raios e perguntou: vocês vieram buscar a pequena Uchi e a Pei-Juan? Isso mesmo, Anafuda assentiu. Consegui pegar a fruta do espinossauro. Ele então olhou para o irmão e a irmã e disse novamente: vamos, está na hora de irmos. No entanto, Uchi acenou com a mão, seus olhos rosados arregalados. Ah, esta pequena dama planeja ficar aqui com a Pei-Juan. Ao ouvir isso, Anafuda ficou imediatamente atônito, com uma expressão de descrença no rosto. Ele já havia deixado seus 2 filhos em tantos lugares, mas esta era a primeira vez que eles pediam para ficar perto dali, e Helena também virou a cabeça para olhar para Uchi e perguntou inconscientemente: vocês duas, pretendem ficar aqui? Uchi assentiu com a cabeça, cruzando os braços, e respondeu com uma expressão completamente séria: vamos ficar aqui. Pei-Juan observou as reações deles e soltou um longo suspiro. Se voltarmos com o papai de qualquer maneira, na próxima vez que ele conseguir informações sobre uma Akuma no Mi do tipo Zoan ancestral, ele simplesmente vai nos esconder em algum lugar seguro de novo. Nesse caso, é melhor ficarmos aqui. Lady Helena vai cuidar bem de nós de qualquer jeito. Senhora Helena. Anafuda olhou para ela, também um pouco surpreso, e uma sutil mudança surgiu em sua expressão. Esse título. Será que os dois, assim como eu naquela época, foram conquistados? Depois que Kaido me conquistou, será que o filho dele também conquistou meus filhos? Por um instante, Anafuda ficou atordoado. As cenas de quando ele havia formado uma aliança pirata com Kaido por um objetivo comum e acabou sendo derrotado por ele, passaram pela sua mente. Por outro lado, como se tivesse se lembrado de algo, Uchi acrescentou com um olhar de desgosto: da última vez você estava planejando nos entregar ao Kaido, não é, pai? Anafuda voltou a si, assentiu com uma expressão complexa e respondeu afirmativamente: isso mesmo. A situação no mar está extremamente perigosa agora. Por isso, eu planejava confiar você a ele. Com sua força e habilidade, ele pode ajudá-la a se desenvolver rapidamente e protegê-la até lá. Então, é a mesma coisa se ficarmos aqui, certo? Uchi ergueu o olhar, encontrou o de Anafuda e disse sem rodeios: aquele cara, Louis, bonk. Um castigo por trás acertou em cheio. Ai. Uchi se agachou, segurando a cabeça. Após um instante, ela se levantou lentamente com um grande galo na cabeça. A força de Louis rivaliza com a de Kaido, disse ela com os olhos marejados. E aqui Helena também pode nos guiar e cuidar de nós. A isso, Uchi indicou que entre uma irmã mais velha gentil e bonita e um velho fedorento e alcoólatra, até um idiota saberia qual escolher. Anafuda ouviu e ficou em silêncio novamente. Depois de um longo tempo, ele encontrou o olhar de Uchi e Pei-Juan e se ajoelhou. Nesse caso, respeito a sua escolha. Se quiserem ficar, fiquem. Ele estendeu a mão e acariciou a cabeça dos irmãos, e os cantos de sua boca se curvaram num sorriso que era ao mesmo tempo arrepiante e cheio de amor. Talvez, comparado aos piratas das feras, onde a lei da sobrevivência prevalece, os piratas do Arcanjo sejam um lugar mais adequado para vocês dois crescerem. Ao ouvirem isso, os dois, que estavam preocupados com a possibilidade de Anafuda recusar, foram se acalmando aos poucos. Imediatamente depois, Anafuda tomou uma decisão. Ele se virou e gritou para seu navio pirata, que não estava muito longe: você, traga essa coisa para cá. Sim, senhor. Um grupo de rostos familiares aos irmãos veio correndo, carregando uma caixa de madeira. Aqui está a chefe. Anafuda pegou o baú do tesouro e, sem hesitar, entregou a Uchi. Esta é a Akuma no Mi que eu consegui desta vez. A Akuma no Mi do dragão, modelo ancestral, espinossauro. Estou te dando isso. Espero que você possa usá-la para proteger seu irmão. Essa ação deixou Uchi e Pei-Juan um pouco confusos. Mas, não foi isso que você pegou para dar ao Kaido? Diante disso, Anafuda esboçou um sorriso que faria uma criança chorar de medo. Quando uma criança tem seus próprios pensamentos e objetivos como pai, devo apoiá-la com todas as minhas forças. Mesmo que Kaido descubra com o nosso relacionamento, acredito que ele não dirá nada. Ao ouvir isso, Uchi não mais recusou, mas aceitou prontamente a Akuma no Mi. Anafuda observou os dois por um instante, depois se levantou lentamente, seu olhar pousando em Helena. E Helena, certo? Deixarei meus filhos aos seus cuidados. Você deveria ir ao país de Wano e ver, e Helena. Além de Kaido, você tem outros parentes lá. Ouvi dizer que Yamato também é muito solitário. Sim, aceitarei. E Helena, que já havia recuperado os sentidos há muito tempo, não disse muito, apenas assentiu com a cabeça. Então, Anafuda se virou para sair, deixando uma frase no ar. Você precisa se esforçar para ficar mais forte, Uchi Pei-Juan. Sem muita força, você não pode proteger as coisas que preza. Assim como eu. Porque não sou forte o suficiente, não posso te manter sempre ao meu lado. Enquanto o veleiro se afastava lentamente em seu convés, um grupo de piratas que viram Uchi e seu irmão crescerem choravam copiosamente, acenando em despedida para os dois. Cuidem-se, jovens mestres. Não peguem um resfriado, jovens mestres. Anafuda não participou da despedida. Em vez disso, manteve a cabeça baixa e entrou direto na cabine. No recife à beira da costa, Uchi e Pei-Juan observavam o navio se afastar lentamente e aos poucos. Perceberam que aquela despedida era diferente das vezes anteriores em que haviam estado juntos. Gradualmente, uma tristeza se instalou em seus corações, e seus olhos também se encheram de lágrimas. Nesse instante, Helena tirou a manopla, colocou-a na cabeça de Uchi e a confortou gentilmente.
Não fique triste. Você apenas escolheu ficar. Haverá muitas oportunidades para nos encontrarmos novamente no futuro. Uchi a ouviu, e a tristeza em seu coração gradualmente se dissipou. Mas ela continuava tão teimosa como sempre. Você é a destruidora de atmosfera, Helena? Você não me chamou de irmã mais velha ontem? E Helena sorriu com um toque de provocação nos olhos. Impossível. Absolutamente impossível. Meia hora depois, em frente à recém-nascida árvore de Adão, Uta, que estava sentada no tronco da árvore balançando as pernas suavemente, viu os dois irmãos seguindo Helena e ficou momentaneamente surpresa. Então, perguntou hesitante, o pai da pequena Uti e da Peijuan não veio buscá-las? E Helena fez com que os dois ficassem ao seu lado. Enquanto olhava para a árvore Adam, que tinha mais de 3.000 metros de altura, ela explicou casualmente, a Nafuda veio, mas escolheu ficar em terra. É mesmo? Uta ouviu isso e assentiu pensativamente. Perto dali, Lui lançou um olhar casual para os irmãos. Após um momento de contemplação, disse com grande seriedade, nesse caso, então, a partir de hoje, Uchi e Peijuan são os dois novos aprendizes de pirata da nossa tripulação. Ao mesmo tempo, um após o outro, navios caracol gigantes atracaram do outro lado da costa. Vince Mockjude, após ordenar a seus vários filhos que não abandonassem os navios, liderou alguns grupos de soldados e desembarcou lentamente. O grupo pisou em terra firme, coberta de corais e ruínas, e seguiu diretamente para o centro do continente. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 232. No dia seguinte, os resultados da guerra foram levados a todos os cantos do mundo pelos imparáveis jornal Gaivotas. Nas profundezas do Novo Mundo, em uma ilha deserta e dilapidada, Olhos de Gavião Mihawk e um homem alto e alado estavam sentados um de frente para o outro em frente a uma fogueira que ainda fumegava. Os fuzileiros navais reuniram tanto poder de combate e mesmo assim não conseguiram vencer. Os olhos penetrantes de Mihawk examinaram rapidamente o jornal em sua mão, com uma expressão de surpresa no rosto. O jornal, que ainda cheirava fortemente a tinta, estava escrito em uma fonte bem chamativa. A primeira operação do governo mundial após o recrutamento militar mundial foi frustrada. O recém-chegado ao grupo dos monstros Logia, vice-almirante Ryukugil, e o ex-almirante do quartel-general da Marinha, Sefir dos Punhos Negros, infelizmente morreram em batalha após uma luta feroz com o Arcanjo Louis. O almirante da Marinha Aokiji, após matar a mulher mais forte do mundo, a capitã dos piratas da Big Mom, Charlotte Linlin, foi atacado pelo Imperador do Mar, Arcanjo Louis, e infelizmente morreu em batalha. O candidato a almirante da Marinha Fugitora e o herói da Marinha Garp foram derrotados pelo Imperador do Mar, Kaido das Feras, após múltiplas batalhas ferozes, e estão gravemente feridos. Gostaria de saber, como caçador de fuzileiros navais, se você tem alguma consideração especial após ver essa notícia, perguntou Arcordon, demonstrando grande interesse enquanto limpava suas lâminas gêmeas em frente a Olhos de Gavião. A isso, Olhos de Gavião, que sempre manteve uma postura séria, respondeu com a mesma seriedade. Kaido das Feras e o Arcanjo Louis são muito fortes, superiores aos outros pesos pesados de elite. É só isso que você sente? Arcordon ficou um pouco surpreso. Então, o olhar de Olhos de Gavião recaiu sobre a espada das 7 estrelas na mão de Louis. Ele está segurando a lendária espada das 7 estrelas, disse pensativo. Será que ele também é um espadachim? Arcordon acenou com a mão e explicou casualmente não. Embora ele também use uma espada, não é um espadachim como nós o conhecemos. Apesar de Louis ser capaz de desferir golpes terríveis que poderiam rachar montanhas e mares, fazendo-o parecer indistinguível de um espadachim de elite para um forasteiro desavisado, ele de fato não era um espadachim. Seus golpes eram todos fruto de força bruta. É mesmo? Olhos de Gavião largou o jornal e voltou seu olhar para Arcordon. Comparado às mudanças nos fuzileiros navais, eu gostaria de saber mais. Por que um espadachim como você escolheria comer uma Akuma no Mi? Os olhos penetrantes de Olhos de Gavião pousaram no homem alto, corpulento e de 2 asas à sua frente. Não só a identidade e a raça daquele homem eram muito especiais, como até mesmo suas preferências com a espada eram bastante estranhas. Ele parecia não gostar de golpes rápidos, preferindo usar suas lâminas para o combate corpo a corpo. O que era ainda mais estranho era que ele também era um usuário de Akuma no Mi. O número de grandes espadachins no mundo era muito pequeno, e o número daqueles que eram tanto usuários de Akuma no Mi quanto grandes espadachins era ainda menor. Além do homem à sua frente, havia apenas o Shiki, o leão dourado. Portanto, Olhos de Gavião estava um pouco curioso para saber por que ele havia comido uma Akuma no Mi. A isso, Arcordon explicou. Com meu talento para esgrima e meu físico, talvez levasse metade da minha vida para me tornar uma potência de primeira linha. Mas depois de comer esta fruta, estou a apenas um passo de distância. Não tenho muito tempo para crescer, então só me resta abrir mão da dignidade de um espadachim. Ao ouvir isso, uma sutil mudança surgiu na expressão de Olhos de Gavião. É mesmo? Parece que eu tinha alguns mal-entendidos a seu respeito? Mais uma rodada? Um sorriso confiante surgiu no belo rosto de Arcordon, enquanto ele erguia lentamente suas espadas gêmeas. Eu ficaria mais do que feliz em fazê-lo. Nas profundezas do Novo Mundo, numa pequena taverna da cidade, ouvia-se um clamor. Uau! A Big Mom foi derrotada. Chefe, vamos lutar pela 4ª vaga de Imperador do Mar. Um pirata novato ergueu um jornal bem na frente do rosto de Shanks, seus olhos brilhantes e arregalados. Big Mom foi derrotada. O Shoku e o Leão Dourado formaram uma aliança, tornando-se uma força à altura dele. Agora, o único que pode te enfrentar, chefe, é aquele gigante chamado Loki. Se você o derrotar, será o Imperador do Mar. Contudo, assim que a voz do novato se calou, toda a taverna ficou em silêncio.
Um após o outro, lançaram olhares de você é um idiota para o novato, como que dizendo, como você pôde ter uma ideia dessas? Bebeu alguma coisa ruim e ficou estúpido? Nesse instante, Shanks, com o corpo envolto em várias camadas de bandagens e com mais algumas cicatrizes no rosto, se virou, estendeu o único braço que lhe restava e o envolveu em volta do novato. Enquanto despejava saque na boca do rapaz, disse com um sorriso radiante, o imperador do mar, isso não é algo que um pirata livre deva fazer. Do outro lado, Ben Beckman, enquanto abria um jornal e o lia com um cigarro na boca, disse em voz grave, Louis, ele está ficando cada vez mais assustador. Ele tem apenas 15 anos, mas já alcançou um feito que todos os grandes nomes do esporte teriam dificuldade em alcançar. Desta vez, ele realmente matou Zephyr e Aokiji em sequência? Você viu? Um único movimento dele derrotou aquele recém-chegado candidato a almirante, disse Yasop pensativamente, após parar de fazer a manutenção de seu rifle de precisão. Nesse instante, Shanks, que já havia embebedado o novato em pouco tempo, caminhou lentamente até ele, puxou uma cadeira e sentou-se. Eu nunca imaginei que a Big Mom invadiria nosso campo de batalha naquele dia para capturar 2 pessoas e negociar com o governo mundial. O plano dela era racional. É uma pena que ela ainda tenha sido derrotada por Garp e Aokiji. Agora, os piratas da Big Mom só estão sendo detidos por Katakuri. Ben Beckman apagou lentamente o cigarro que tinha na boca, seus olhos penetrando a fumaça como se vissem um futuro distante. Nos próximos anos, nem os fuzileiros navais nem a família Charlotte terão vida fácil. Os piratas da Big Mom tinham uma péssima reputação no Novo Mundo. Agora que a Big Mom estava morta, eles inevitavelmente seriam perseguidos por outros, sempre prontos para arrancar um pedaço de sua carne. E os fuzileiros navais, embora pudessem contar com seu tamanho colossal para dominar a primeira metade do mundo e os 4 mares, o recrutamento militar mundial ainda nem havia terminado, e um dos candidatos a almirante recrutados havia sido morto. E 2 ex-almirantes e 2 almirantes atuais haviam morrido em batalha. Isso não só representou um duro golpe para a força dos fuzileiros navais, como também fez com que sua imagem perante o público e as diversas nações membros diminuísse consideravelmente. Entrada do Novo Mundo, Ramal G1 da Marinha. O almirante Akainu, do quartel-general da Marinha, caminhava por um corredor com semblante sombrio, emanando uma aura extremamente poderosa que elevava a temperatura do local em mais de 10 graus. Ao passar, todos os oficiais da Marinha presentes o saudaram e, em seguida, baixaram a cabeça, abrindo caminho para ele. Logo em seguida, Akainu abriu a porta de uma sala e, sob o olhar atento de um grupo de médicos militares, entrou, parando diretamente diante dos congeladores especiais onde estavam Aokiji e Zephyr. Então, sob o olhar atento dos médicos, ele tirou o boné militar da cabeça, revelando uma cabeleira curta e bem cuidada. Os 2 cadáveres mutilados e ensanguentados à sua frente comoveram seu coração. Embora sua expressão e seus olhos não tivessem mudado nem um pouco, naquele instante, um raro lampejo de tristeza lhe ocorreu. Zephyr era seu instrutor, que lhe transmitiu muito conhecimento e experiência. E essa experiência também o permitiu se transformar em uma força de elite através de incontáveis massacres. E Aokiji, embora suas filosofias não fossem as mesmas, isso não impediu Akainu de acreditar que ele era uma força de combate indispensável para a Marinha. Akainu encarava os cadáveres em silêncio, seus olhos percorrendo cada uma das feridas horríveis. Baseando-se em décadas de experiência acumulada, ele analisou que tipo de batalha os 2 lados haviam travado. Após um longo tempo, Akainu colocou seu boné militar, recompôs sua expressão e saiu da sala com um semblante impassível. Logo em seguida, chegou à enfermaria onde Garp e Fugitora estavam, e com uma expressão sombria perguntou sobre os detalhes do desenrolar da guerra. Terra, no castelo da árvore do tesouro de Adão. Louis colocou o jornal sobre a mesa e, em seguida, pegou os cartazes de recompensa que haviam chegado algumas horas depois. Mais de 5 bilhões de belis. No cartaz de recompensa estava escrito: Arcanjo, Louis. Recompensa, 5 bilhões e 440 milhões de belis. Vivo ou morto. Louis achava que sua recompensa havia aumentado rápido demais. Em menos de um ano desde que entrou na Grand Line, ela já havia aumentado várias vezes. Nem mesmo Roger ou Leão Dourado haviam recebido tal tratamento. Claro, Louis também tinha plena consciência disso. Comparados a ele, Rox e Roger pareciam comportados demais. Desta vez, apenas sua recompensa havia sido aumentada. A ameaça representada pelos outros membros dos Piratas do Arcanjo não parecia ter superado a última avaliação do governo mundial, portanto, nada mudou. Em contrapartida, os outros envolvidos neste incidente também sofreram mudanças. A recompensa de Kaido dos Piratas das Feras teve um aumento considerável. O atual pilar dos Piratas da Big Mom, Charlotte Katakuri, também viu sua recompensa aumentar significativamente. E quanto a Big Mom, Charlotte Linlin, seu cartaz de recompensa foi anulado. Lorde Arcanjo no submundo, muitas pessoas já lhe atribuíram o título de o mais forte do mundo. Diante de Louis, Vinsmoke Jude, vestindo um traje de combate cinza e com uma longa cabeleira dourada, tinha um toque de admiração nos olhos, e seu tom tornou-se cada vez mais gentil. Para a pergunta sobre se ele era o mais forte ou não, Louis não se importou muito. Em vez disso, olhou para o rosto de Jude e levantou a questão que queria saber. A fruta paramecia artificial. Quanto tempo levará para criá-la? Ao ouvir isso, a mente de Jude entrou em um turbilhão de ideias e ele rapidamente organizou suas palavras. Então respondeu concisamente: atualmente a pesquisa mundial nessa área é praticamente inexistente. Não encontramos nenhuma referência na comunidade científica. Pode-se dizer que estamos começando do zero. Quanto ao momento específico, também não posso dar uma resposta definitiva. As palavras de Jude fizeram a testa de Louis franzir levemente, mas logo relaxou. Nesse caso, vamos primeiro construir a base de pesquisa e começar a pesquisa o mais rápido possível. Darei prioridade a você no financiamento? Capítulo 233.
Calendário marítimo de 1516, País de Wano. Onigashima, a fortaleza dos piratas das feras. Um ruído estrondoso se espalhou por toda a base, do lado de fora do prédio em forma de crânio. Atenção, jornalistas! O jovem mestre Yamato fugiu da prisão. Um grito lancinante rasgou a noite. Ei, ei! Estamos do mesmo lado. Jovem mestre Yamato, tenha piedade. Sob as luzes ofuscantes, um após o outro, os grunhidos piratas com enfeites em forma de chifre na cabeça e capas negras nas costas exibiam olhares de terror, recuando inconscientemente enquanto pingavam suor. Os olhos de todos estavam fixos na figura alta à sua frente. Como eu poderia estar do mesmo lado que você? Eu sou Oden. Com um grito agudo, uma figura alta empunhando um kanabo saltou sobre uma mesa e aterrissou instantaneamente diante dos soldados. Com um único golpe, uma dúzia deles foi arremessada para longe, caindo na água com gritos de agonia. Após fazer isso, a figura alta permaneceu em silêncio, virou ligeiramente a cabeça e mostrou aos soldados restantes a máscara Ania que usava. Os soldados restantes ficaram atônitos. Inconscientemente largaram suas armas, deram alguns passos para trás e, em seguida, viraram-se e fugiram gritando: corram! Em pouco tempo todos os soldados fugiram sem deixar rastros. Na enorme base restou apenas a figura alta, vestindo um kimono sujo, com uma corda gigante amarrada na cintura e uma máscara Ania no rosto. A pessoa conhecida como Jovem Mestre Yamato colocou seu kanabo no ombro e estava prestes a se virar e ir embora. No entanto, o aroma da comida chegou até ela, e seu estômago roncou em resposta. Yamato olhou inconscientemente para a comida perfumada e brilhante sobre a mesa e engoliu em silêncio. Em seguida, rapidamente enrolaram a toalha de mesa, fizeram um embrulho e colocaram toda a comida da base dentro dele. Quando estavam prestes a sair, seus olhares foram atraídos por uma grossa pilha de jornais em uma prateleira. Jornais? Fiquei preso por 2 anos. Acho que posso ver o que aconteceu durante esse tempo. Após pensar um pouco, Yamato enrolou os jornais, colocou-os no maço, virou-se e saiu da base, desaparecendo na noite. Um instante depois, 2 figuras, uma alta e outra baixa, entraram na base. Na região selvagem de Onigashima, em uma caverna acidentada. Yamato colocou o pacote no chão. Depois de acender uma fogueira, eles tiraram a máscara da cabeça, revelando os chifres vermelhos na testa e um belo rosto coberto de poeira preta. Após enxugar as mãos sujas na roupa, Yamato abriu rapidamente o pacote, retirou a comida e começou a devorá-la. Comer comida quente e perfumada pela primeira vez em muito tempo fez seus olhos brilharem, e lágrimas brilhantes quase escorreram. Desde que Kaido retornará do exterior, 2 anos atrás, ele parecia estar de alguma forma estimulado. Ele os capturou, os espancou e os jogou na prisão. A partir de então, Yamato ficou trancado na prisão quase o tempo todo. As poucas vezes que viram o sol foram quando Kaido os levava para treinar. Se tivessem que descrever os últimos 2 anos, diriam que é um inferno. Após simplesmente engolir a comida que tinha na boca, Yamato se abaixou, colocou a cabeça em um riacho na caverna e bebeu um grande gole de água. Sentindo-se vivo novamente, Yamato lembrou-se dos jornais que haviam trazido e os pegou. Graças aos vários samurais misteriosos que conheceram quando estavam presos na infância, Yamato conseguia ler tudo o que estava no jornal. Então começaram a folheá-las, começando pela mais antiga na parte de baixo, enquanto recuperavam as energias. Janeiro de 1514 do calendário marítimo. Totuland, tendo perdido a proteção da Grande Mamãe, foi atacada novamente, transformando o que antes era um dos lugares mais seguros do Novo Mundo em uma terra devastada pela guerra. Inúmeros piratas, atraídos pela riqueza de Totuland, invadiram o local, causando estragos em dezenas de ilhas dentro de seu território. No mesmo mês, o quartel-general da Marinha realizou uma cerimônia em memória dos almirantes Zephyr e Aokiji, do candidato a almirante e dos inúmeros soldados que morreram. Em março, o vice-almirante Fujitora do quartel-general da Marinha foi promovido a almirante, preenchendo a vaga deixada pela morte de Aokiji em batalha. O herói da Marinha, Garp, anunciou sua aposentadoria para a segunda linha, assumindo o cargo de instrutor-chefe do campo de treinamento do quartel-general da Marinha. Em maio, o comandante da 2ª Divisão dos Piratas do Arcanjo, soldado Deus Gigante Ajudin, sob o olhar atento de todos, ergueu uma ilha e a transportou para a Terra agora conhecida como Terra, expandindo seu território. No mesmo mês, a cantora dos Piratas do Arcanjo, Uta, realizou um grande concerto. Inúmeras pessoas de Terra e de mais de uma dúzia de outros países foram conquistadas por sua voz e se tornaram seus fãs. Junho, uma frota pirata consideravelmente grande se reuniu perto de Totuland. Sob a liderança de um líder disfarçado com um uniforme militar especial, eles lançaram um ataque simultâneo a Totuland, levando diretamente à sua destruição. Executivos poderosos como Charlotte Snack e Daifuku foram mortos em batalha. A família Charlotte perdeu metade de suas ilhas e executivos. Charlotte Katakuri, que herdou a posição de Big Mom, lutou sozinho contra um inimigo desconhecido e foi facilmente derrotado. Katakuri, à beira da morte, foi salvo pelos esforços conjuntos do usuário da Fruta do Espelho e de vários de seus irmãos. No final, apenas o usuário da Fruta do Espelho e Katakuri conseguiram retornar à ilha Whole Cake. Agosto. O governo mundial, devido aos maus resultados do alistamento militar mundial, cancelou-o discretamente. É dezembro. Devido à turbulência no Novo Mundo, muitos refugiados de Totuland e suas ilhas e países vieram para o território dos Piratas do Arcanjo, para a terra conhecida como Terra para Viver. Janeiro de 1515 do calendário marítimo. O almirante dos piratas voadores, Shiki, o Leão Dourado, aproveitou a oportunidade para expandir novamente. Os piratas sob seu comando haviam superado em muito número de uma década atrás, atingindo um nível impressionante.
Os piratas voadores, com uma postura tirânica, atacaram vários ramos da marinha no Novo Mundo. Antes que os fuzileiros navais pudessem reagir, a frota voadora já havia aniquilado todos os ramos, exceto o G1. O governo mundial perdeu completamente sua capacidade de interferir em grande escala no Novo Mundo. Em março, 3 indivíduos desconhecidos em uniformes militares especiais, todos extremamente poderosos, atacaram Totoland. Com apenas os 3, eles esmagaram os membros restantes da família Charlotte. Após Charlotte Perospero, Amande, Cracker e outros serem mortos em batalha um após o outro, Kaido das Feras chegou ao campo de batalha e derrotou os indivíduos desconhecidos em uniformes militares. Depois disso, a recompensa por Charlotte Katakuri foi aumentada para 2 bilhões de belis. No mesmo mês, outra enorme frota pirata aproximou-se de terra e foi aniquilada pela 2ª e 6ª divisões dos piratas do Arcanjo. Abril. Charlotte Katakuri enviou Cinnamon, Galete, Chiffon e outros para visitar os piratas das feras, os piratas do Ruivo, os piratas voadores e os piratas do Arcanjo. No mesmo mês, a cantora Uta, famosa em todo o Novo Mundo, realizou mais um concerto. O concerto foi transmitido para o mundo inteiro pela Agência Mundial de Notícias Econômicas. Com uma beleza que não ficava a dever nada à Imperatriz Pirata, a cantora Uta foi considerada a jovem musicista mais bela do mundo. Em maio, a família Charlotte anunciou sua dissolução, abandonando Totoland. Um grande número de membros desapareceu. Charlotte Katakuri liderou uma parte dos membros mais poderosos e vagou pelos mares. No dia seguinte, o segundo gigante Deus Soldado do Mundo, com o título de Puxador de Continentes, correu para Totoland e, sob os olhares atentos de todos, moveu uma ilha para longe. Agosto. Os fuzileiros navais lançaram um booster call, atacando os remanescentes da tripulação da Big Mom, mas foram detidos pelos piratas do Ruivo. Dezembro. O gigante Loki mais uma vez devastou os mares, imparável. Os piratas guerreiros gigantes foram derrotados pela 4ª vez. No mesmo mês, a última ilha de Totoland foi removida pelo Deus Soldado Gigante. O Arcanjo Louis e seus comparsas não mostraram seus rostos no mar, mas todos sabiam que sua força estava crescendo cada vez mais. O navio pirata liderado por Charlotte Katakuri foi atacado novamente. O paradeiro de todos os membros é desconhecido. Ao mesmo tempo, as pessoas que atacaram repetidamente os remanescentes da tripulação de Big Mom foram expostas como as Forças Armadas Secretas do Governo Mundial. Janeiro de 1516 do calendário marítimo. Os piratas do Ruivo e o príncipe gigante Loki travaram uma grande batalha. Os piratas do Ruivo saíram vitoriosos e capturaram Loki vivo. Inúmeros piratas do Novo Mundo começaram a chamar Ruivo de o 4º imperador do mar. O Novo Mundo entrou oficialmente na Era dos 4 Imperadores. Yamato olhou para o último jornal em suas mãos, percebendo uma sutil mudança em sua expressão. Então, aquele cara que parecia um biscoito e os outros que apareceram por volta dessa época, eram dos piratas da Big Mom? O desaparecimento em massa, mencionado no jornal, significa que eles se dispersaram e se juntaram a outras forças, pensou Yamato, engolindo um pedaço de carne de um osso grande. Mas, aquela família Charlotte é tão miserável. Eles foram alvos constantes das forças ocultas do governo mundial. Se esses caras são tão fortes, por que não vêm enfrentar o Kaido? Yamato pensou que se aquele grupo aparecesse de repente em Onigashima para subjugar Kaido, eles provavelmente correriam para ajudar. Nesse instante, uma série de passos pesados soou do lado de fora da caverna, chamando a atenção deles. O barulho repentino fez com que Yamato jogasse a comida que não havia terminado na toalha de mesa e, em seguida, pegasse rapidamente seu kanabo e o segurasse com firmeza. Droga! Eles me alcançaram muito rápido. Eu nem terminei de comer ainda. Yamato rangeu os dentes, com uma expressão de irritação no rosto sujo. Nesse instante, 2 figuras, uma alta e outra baixa, apareceram lentamente no campo de visão de Yamato. Uma era uma jovem de aparência fria, com cabelos curtos e negros, vestindo um kimono simples e uma espada na cintura. A outra tinha cerca de 3,7 metros de altura, usando uma armadura pesada que a cobria completamente, deixando à mostra apenas um par de chifres negros de Oni, tornando impossível determinar se era homem ou mulher. Kuina primeiro olhou para a imunda Yamato, depois cheirou suavemente o odor nauseante da caverna, e uma expressão de descrença surgiu em seu rosto delicado. Ela nunca imaginara que uma garota pudesse ser tão suja. A irmã de Helena parecia não ter tomado banho há anos. Perto dali, Helena também observou a aparência atual de Yamato como se seus olhos tivessem se aberto. Embora Helena soubesse há muito tempo que essa irmã, que ela nunca havia conhecido, tinha o hábito de se considerar um homem, ela não imaginava que ela o imitaria a esse ponto. Quem é você? Ao ver os dois bloqueando a entrada da caverna, como se quisessem prendê-los ali e esperar por seus companheiros, Yamato gradualmente se tornou feroz. Eles ergueram seus kanabo e apontaram-nos diretamente para o pescoço de Helena. Saiam da minha frente agora mesmo, disseram em voz grave. Gradualmente Yamato congelou, seu olhar percorrendo inconscientemente a armadura e os chifres de Helena. Um brilho sutil reluziu nos olhos sob seus cabelos brancos. Sentiram que a aparência daquela pessoa era um pouco parecida com a da pessoa no cartaz de procurado que Kaido lhes havia dado. Então, sem se importar com a presença dos dois, eles rasgaram a gola da camisa e retiraram vários cartazes de recompensa amassados e manchados de sangue e sujeira do peito. Yamato os abriu e os comparou com a figura à sua frente. A aparência idêntica deixou Yamato perplexo por um instante. A solidão prolongada e um amor paterno tão cruel que o sufocava faziam com que seu olhar, ao contemplar Helena, contivesse não apenas vigilância, mas também uma pitada de expectativa. Talvez, a irmã, de quem Kaido falou, não esteja no mesmo caminho que ele.
O olhar de Helena recaiu sobre as algemas que Yamato usava e sua testa se franziu. Pelo que vira no caminho até ali, ela tinha uma ideia do porquê de Yamato estar tão sujo, e sua compreensão da crueldade de Kaido atingiu um novo patamar. Naquele momento, Helena só esperava que Yamato não fosse do mesmo tipo que ele. Após um instante, Helena ergueu a mão e retirou a máscara de gás, revelando um rosto com uma cor de cabelo 70% semelhante à de Yamato e traços faciais 30% parecidos. Yamato olhou para o rosto com seu sorriso gentil e por um instante, ficou sem palavras, desviando o olhar inconscientemente. Embora Helena tivesse praticamente confirmado a identidade de Yamato, ela ainda sorriu e perguntou novamente, você é Yamato, certo? Contudo, ao ouvir isso, Yamato sentiu um choque como se tivesse sido tocado por um ferro em brasa. Não, negou. Eu sou Kozuki Oden, o homem que salvará o país de Wano e abrirá suas fronteiras. Perto dali, Kuina, que observava em silêncio, ouviu tudo e seus olhos se arregalaram instantaneamente como se tivesse visto um fantasma. Uma tempestade se abateu sobre seu coração. Ela pensou que nem mesmo ela, que certa vez reclamara de seu gênero e cogitara se tornar um homem, havia sido tão obcecada. E Helena ouviu isso e uma ruga escura surgiu em sua testa. Até mesmo seu sorriso, antes gentil, tornou-se forçado. Levou um bom tempo para que ela soltasse um longo suspiro, mal conseguindo organizar seus pensamentos. Meu nome é Helena, disse ela com voz grave. Pela sua reação, Kaido deveria ter mencionado minha existência, não é? Enquanto falava, Helena olhou para o cartaz de recompensa que Yamato segurava junto ao peito, aquele de quando ela ainda era chamada de Destruidora de Nações, com uma recompensa de 1,47 bilhão de belis. Yamato olhou para o rosto de Helena, tão belo quanto o seu, colocou seu canabo de volta nas costas e disse rindo, aquele cara Kaido me falou de você. Disse que você era minha irmã mais velha, um ano mais velha. No primeiro encontro com Helena, os Yamato já perceberam que ela não era como Kaido. Por isso, baixaram a guarda. Então, Yamato sentou-se novamente despreocupadamente, tirou um grande pedaço de carne com o osso do embrulho e entregou a Helena e Kuina. Aqui. Vocês querem um pouco? Sem experiência em interagir com pessoas comuns, depois de descobrir que sua irmã era exatamente como ela sempre sonhou, Yamato ficou extremamente nervosa. Ela ficou um pouco sem jeito. No fim, usou a comida para disfarçar seus sentimentos e tentou demonstrar sua boa vontade compartilhando refeições. Kuina olhou para a sujeira nas mãos de Yamato e inconscientemente desviou o olhar, fingindo não ver. Sim, me dê um pouco. Mas Helena, vendo isso, não demonstrou nenhum desgosto. Ela avançou com seu pesado martelo de guerra, sentou-se em frente a Yamato e pegou a comida. Então sentou-se no chão em frente a Yamato, e uma luz suave brilhou em seus olhos escarlates quando eles se voltaram para ela. Ao ver isso, Yamato desviou o olhar inconscientemente, sem ousar encarar Helena. Continuou a encher a boca de comida, usando a voracidade para disfarçar seu desconforto. De repente, enquanto tentava pegar comida, Yamato viu sem querer a sujeira em suas mãos. Em seguida, olhou para suas próprias roupas e sua expressão facial se tornou estranha. Imediatamente depois, quando se acalmou, sentiu o odor extremamente forte em seu corpo e não conseguiu mais se conter. É que, eu acabei de escapar da prisão do Kaido. Ainda não tive tempo de me lavar. Por algum motivo, Yamato, que antes não se importava com isso, sentiu um constrangimento e uma vergonha indescritíveis ao se deparar com Helena nesse estado. E Helena ouviu isso, e uma sombra de tristeza brilhou em seus olhos. Ele te trancou? Yamato assentiu firmemente. Como se tivessem encontrado seu pilar de apoio, começaram a desabafar suas queixas. Aquele cara, Kaido, desde que voltou do exterior, há 2 anos, ele me encontrou no deserto de Onigashima, me espancou e depois me jogou na prisão. Toda vez que meus ferimentos saravam, ele me arrastava para fora e me espancava de novo. Que ato cruel! E ele ainda diz que está me ensinando. Diante disso, Yamato afirmou que uma surra era uma surra. Não era como se eles nunca tivessem apanhado antes. Mas o ato de trancá-los, quando já tinham tão pouca liberdade, era absolutamente intolerável. E Helena ouviu isso e ficou pensativa. Ela deduziu vagamente o propósito de Kaido. Naquela época, Big Mom havia se gabado para Kaido de que Katakuri havia aprendido o revestimento do conquistador e naquele momento, ela própria também dominava a destruição interna do Haki do armamento. Talvez Kaido estivesse insatisfeito com o progresso de Yamato em comparação com o dela e de Katakuri, verdadeiramente tirânico e implacável, e Helena suspirou em silêncio. Quanto mais ela entendia Kaido, mais impotente se sentia em relação a ele. Então ela voltou a si, levantou-se lentamente e olhou para o rosto sujo de Yamato, sem conseguir conter um suspiro. Você pode se lavar neste riacho. Depois eu te levarei para longe do país de Wano. Yamato ouviu isso, e um lampejo de alegria brilhou em seus olhos. Mas logo se transformou em desânimo. Mas, dizem que elas explodem se eu sair de Onigashima. Embora possa não ser verdade, ainda tenho um mau pressentimento. Enquanto conversavam, elas levantaram as mãos e mostraram as algemas em seus pulsos para Helena e Kuina. Diante disso, Helena lançou-lhes um olhar casual e disse, está tudo bem. Eu ajudo vocês a tirarem isso. Vocês só precisam se limpar e ir embora conosco. Sério? Yamato deu um passo à frente inconscientemente, olhou para o rosto de Helena e perguntou com certa incredulidade. Sim, não é uma questão difícil. Capítulo 234.
tarde da noite nos arredores de Onigashima. E Helena e Yamato, Kuina e os outros estavam na beira de um rochedo acidentado, esperando que a ilha nuvem descesse do céu. Ao longe, as ondas do mar interior de Wano agitavam-se, criando respingos com um grande estrondo. Sobre a rocha irregular, Yamato se firmou e estendeu as mãos em direção a Helena, virando o rosto, sem ousar observar os movimentos dela. No instante em que sentiu um toque frio, Yamato recolheu as mãos bruscamente com um grito, e em seguida, esboçou um sorriso forçado para Helena e Kuina. Você acha que isso vai explodir de verdade? O Kaido provavelmente só estava tentando me assustar, né? No fundo do coração, Yamato ainda nutria uma tênue esperança em Kaido, pensando que ele estava apenas blefando. Apesar do relacionamento tenso entre eles, ainda eram pai e filho, ligados por laços de sangue. Nem mesmo um tigre feroz devora seus filhotes. Por mais cruel que Kaido fosse, ele não mataria o próprio filho assim e mataria. Perto dali, Kuina permanecia em silêncio, de braços cruzados, observando a cena sem emitir qualquer opinião. Diante disso, Helena olhou para Yamato calmamente e disse suavemente, você não saiu de Onigashima em todos esses anos. Você já não tem a resposta em seu coração sobre se elas vão explodir ou não. É só que seu subconsciente ainda se recusa a acreditar nesse resultado. Mesmo assim, Helena não teria ficado surpresa de qualquer forma. Por um lado, como pai, ninguém tomaria a decisão de matar o próprio filho facilmente, não importa o que. Por outro lado, o nome desse pai era Kaido, um monstro difícil de julgar pelo senso comum. Ao ouvir isso, o rosto de Yamato imediatamente se contorceu em conflito. Estavam com medo de que a explosão da bomba os matasse? Não. Yamato temia que a explosão também destruísse o último resquício de ilusão que tinham sobre Kaido. Quando a ilha nuvem desceu e ficou acima de suas cabeças e Helena pisou nela, olhou diretamente nos olhos de Yamato e o incentivou suavemente. Suba. Não há nada a temer. Sim. Yamato ouviu-a, e um lampejo de determinação brilhou em seus olhos. Assentiu firmemente e seguiu Helena e os outros até a ilha nuvem. Quando a ilha nuvem pairava no ar, Yamato respirou fundo e então, como que resignada ao seu destino, estendeu as mãos entrelaçadas em direção a Helena. Os olhos de Helena pousaram nas algemas. Aqui do armamento fluiu por suas mãos enquanto ela as alcançava. Yamato fechou os olhos com força, os músculos tensos e encharcados de suor. Chegamos a este ponto. Não importa o resultado, eu aceitarei de bom grado. Rachadura. Com um som seco, as correntes que prendiam o Yamato há quase 20 anos se romperam e ele foi arremessado em direção a Onigashima. Eles estão abertos assim do nada? A súbita sensação de leveza fez com que os olhos de Yamato se abrissem de repente. Eles olharam para Helena, com um olhar repleto de uma mistura de perplexidade e alegria. Eles não Bum! Um estrondo enorme ecoou debaixo da ilha nuvem, espalhando-se por toda a ilha de Onigashima contra o vento e as ondas. A luz da explosão iluminou o céu noturno, revelando a expressão rígida de Yamato. A onda de choque e o furacão resultantes varreram a região de baixo, eriçando os cabelos dos três. Eles explodiram. Kuina baixou os olhos e disse para si mesma. Ela ficou extremamente chocada com aquilo. Sim, elas explodiram. E Helena estava bastante calma a respeito disso, sua expressão facial não demonstrando qualquer abalo. Perto dali, a onda de calor intensa assustou os atordoados Yamato. Inconscientemente, eles rastejaram até a borda da ilha nuvem e encararam fixamente a gigantesca bola de fogo e a nuvem em forma de cogumelo abaixo. Aquele maldito gorila com chifres. A voz de Yamato, repleta de tristeza e indignação, ecoou. Todo seu ser se encheu de fúria anormal. Ele realmente queria me matar. As algemas que usaram por 20 anos explodiram no instante em que foram removidas. Esse resultado, testemunhado com seus próprios olhos, desferiu um golpe sem precedentes na psique de Yamato. A soma de todos os ferimentos que sofreram em 20 anos não se comparava ao trauma causado por aquele único momento. A intensa estimulação fez com que Yamato cerrasse os dentes, com as mãos cravando-se profundamente na ilha nuvem aos seus pés. Ao ver isso, um lampejo de piedade brilhou nos olhos escarlates de Helena. Ela então se ajoelhou ao lado de Yamato e colocou a mão em seu ombro. Deixe isso para lá. Você já escapou daquela prisão chamada Onigashima. Você está livre, Yamato. Yamato a ouviu e virou a cabeça, olhando para o rosto gentil de Helena e paralisou. Assim que a ilha nuvem que transportava os três se afastava de Onigashima, toda a tripulação dos piratas das feras, perturbada pela violenta explosão, entrou em fúria. Um após o outro, grupos de piratas correram para o local, cercando a cratera profunda formada pela explosão. Logo, os líderes de unidade dos piratas das feras, assim como Queen Apache, chegaram rapidamente ao local. A enorme cratera aberta pela explosão deixou Queen extremamente chocado. Sua boca ficou aberta, sua língua se movia como uma onda e seus olhos quase saltaram das órbitas. Ah! Este lugar foi atingido pelo canhão principal de um navio de guerra? Bem acima da terra de Wano. Uau! Então esta é a ilha nuvem do Diário de Oden? É tão parecida com uma nuvem de fogo. Yamato, que havia recuperado seu otimismo habitual em pouco tempo, estava deitado no chão, indiferente à sua imagem. Amassava com entusiasmo a ilha nuvem sob si, rolando ocasionalmente para frente e para trás. Você não percebeu quando acabou de chegar? Kuina, que brandia sua espada, ergueu uma sobrancelha, um pouco confusa com a distração de Yamato. Diante disso, Yamato coçou a cabeça, um pouco envergonhado. Agora mesmo disse com uma risada fraca, eu estava muito nervoso com as minhas mãos. Não reagi. Kuina ouviu isso e uma sutil mudança surgiu em sua expressão. Ela ficou em silêncio instantaneamente.
Logo, Yamato estava deitada de bruços na ilha nuvem novamente, com a cabeça para fora da borda, contemplando a paisagem de Wano. Após um instante, Helena saiu de um pequeno espaço dentro da ilha nuvem e parou diante de Kuina e Yamato. Estamos ficando sem sal, Kuina, não chame tanta atenção. Desça até a vila lá embaixo e compre um pouco. Ao ouvir isso, Yamato imediatamente se levantou, ergueu a mão e disse animadamente, eu também quero ir. Ainda não tive a oportunidade de conhecer Wano direito. Diante disso, Kuina embainhou lentamente sua vado Ichimonji, soltou um suspiro lento e recusou gentilmente. Você ficaria muito exposta lá embaixo. É melhor eu ir sozinha. Yamato a ouviu querendo dizer algo, mas se contendo. No fim, não disseram mais nada. Então, Helena pegou o Vivre Card de Lui e fez a ilha nuvem descer. Logo em seguida, Kuina, pegando algumas moedas de Wano, saltou da nuvem, aterrissando suavemente entre algumas rochas. Seu olhar recaiu sobre as casas à frente, que pareciam ter sido feitas de palha e lixo, e ela suspirou levemente. Caminhou pela terra desértica, seus olhos percorrendo os aldeões pálidos e amaciados, e seu coração se tornou mais pesado. E os aldeões, devido à chegada da bem-vestida Kuina, com sua aparência e aura marcantes, também observavam com curiosidade. Aos poucos, Kuina parou. As casas à frente estavam cada vez mais dilapidadas e as expressões dos aldeões, cada vez mais abatidas. Essa situação fez Kuina sentir que naquele lugar, até mesmo comer até se fartar provavelmente era um luxo. Seria muito difícil comprar algo como sal. Após pensar um pouco, Kuina se virou, preparando-se para voltar pelo caminho que tinha vindo. Nesse instante, uma voz bastante estranha soou não muito longe. Ninja-sama ali. Posso lhe ser útil em alguma coisa? Com uma voz bajuladora, uma figura baixa aproximou-se de perto. Ele vestia um kimono gasto e tinha a cabeça envolta em uma bandana remendada. Sua expressão e tom eram extremamente aduladores. Eu não sou uma ninja, mas sim uma espadachim, disse Kuina, virando-se para olhar o homem baixo à sua frente. Ela sentiu que o rosto dele lhe era estranhamente familiar. Uma espadachim? Uma samurai? Uma samurai é muito rara, especialmente uma tão jovem quanto você. O homem, com um ar de bajulador, aproximou-se com uma familiaridade discreta. Em seguida, lançou um olhar sutil para o brasão da família Shimotsuki no kimono de Kuina e para o vado Ichimonji em sua cintura, com um lampejo de alegria nos olhos. O brasão da família Shimotsuki e o vado Ichimonji forjado por Kozaburo. Um descendente de Kozaburo retornou à terra de Wano? Sob o olhar de Kuina, o homem baixinho esfregou as mãos e disse bajuladoramente, o jovem samurai Sama pode me chamar de Tonoyazu. Posso perguntar o que você precisa? Kuina encarou o homem de rosto vagamente familiar por um longo tempo e, finalmente, revelou seu propósito em voz baixa. Sal, vim aqui comprar sal. Ao ouvir isso, o homem que se chamava Tonoyazu ficou surpreso por um momento, depois respondeu num tom tanto desajeitado. Sal? Aqui dependemos do lixo da cidade para sobreviver. Não temos essas coisas. É mesmo? Kuina não reagiu muito. Virou-se para ir embora, voltando pelo caminho que viera. Contudo, para sua surpresa, o homem que se apresentava como Tonoyazu a seguiu com o mesmo olhar bajulador. Após deixar a vila, Tonoyazu disse em um tom aparentemente casual. A espada na cintura do samurai Sama parece muito preciosa. Deve ter custado muito ouro para comprá-la. Kuina ouviu, mas não respondeu. Percebendo que ele mantinha uma distância considerável, ela não se moveu. Vendo que ela não respondeu, Tonoyazu falou novamente hesitante. Para uma samurai tão jovem viajar sozinha, você deve ser filha de uma grande figura da cidade, não é? Ao ver isso, embora um sorriso adulador ainda aparecesse no rosto de Tonoyazu, uma ponta de hesitação também surgiu em seu coração. Após um instante, Kuina parou, virou levemente a cabeça, olhou para ele e disse friamente, já chega, não me siga mais. Com isso, colocou a mão no cabo de sua vado Ichimonji e continuou caminhando pela estrada. Ao ver isso, Tonoyazu ficou ansioso. Por fim, ele disfarçou a expressão facial, exibiu a aura singular de uma grande figura e disse em voz grave, menina da família Shimotsuki, Kozaburo e os outros que deixaram Wano estão bem? Kuina parou. Seu polegar direito empurrou a guarda, desembainhando ligeiramente a lâmina. Ela se virou e encarou aqueles olhos velhos e cansados e perguntou friamente, quem é você? O homem tirou a bandana da cabeça, revelando uma cabeleira azul, e respondeu com voz rouca, o antigo daimyo de Akumai no país de Wano, da família Shimotsuki. Shimotsuki Yazui. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.